Galera, eu achei um vídeo na internet que eu precisava reagir com vocês. Então eu peguei alguns trechos, opiniões mais profundas e nós vamos reagir aqui a alguns trechos desse babado, que é sobre um treinador em 30 gordos. Então, vem comigo. A pior decisão que eu tomei foi assistir a esse debate. Um treinador versus 30 gordos. Cara, é tão vergonhoso, é tão agoniante que dá vontade de se enfiar dentro do sofá. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, eu vou dar um rápido contexto. Esse canal no YouTube chamou 30 pessoas obesas versus um treinador que tem o maior programa de anti-obesidade da América Latina. Ele colocava na mesa pautas como ser gordo é uma escolha, autoestima não cura diabetes e quem defende a obesidade tá falindo o SUS. Aí uma dessas 30 pessoas vinham, sentava na frente dele e discutia sobre esse tema. O grande problema é que a maior parte dessas pessoas tinha um discurso extremamente vitimista. Na cabeça deles, a responsabilidade deles serem gordos era de qualquer outra coisa menos a própria. Era por questões genéticas, era porque desde criança aprendeu a ter hábitos ruins. Teve um, inclusive, que disse que o problema era porque ele não gostava de suco. Então ele tomava refrigerante em todas as refeições, desde o café da manhã. É assim mesmo. Eu, por exemplo, eu não gosto de tomar água, então eu não tomo, sabe? De jeito nenhum. Tô tentando fazer ironia, gente. Eu sou péssimo nisso. Enfim. Até a janta. E é claro que ninguém gosta de ser gordo, tirando algumas pessoas no vídeo que disseram que gostam. Mas a questão é que para mudar esse cenário da obesidade só depende da pessoa. Ela que precisa realizar atividades físicas, ela que precisa se alimentar melhor. E ninguém tá dizendo que vai ser fácil, mas ser uma pessoa vitimista que culpa tudo e a todos só dificulta ainda mais o processo. Se você acha que o objetivo desse quadro é promover um debate, acho errado. O que de fato temos ali é um circo meticulosamente pensado para chocar por meio da simetria, do contraste, do exagero e da polarização. Eles brincam com emoções primitivas em nome de compartilhamentos e visualizações. De um lado, colocam uma figura polêmica, articulada, preparada e, quem sabe, né, até interessada em limpar a própria imagem. Do outro, 30 desconhecidos, despreparados, perdidos entre si. E é aí que o contraste, o exagero, a assimetria capturam a nossa atenção. Não é um contra um. Não é 1 contra 3, é 1 contra 30. É difícil de ignorar, né? E conforme o vídeo se desenrola... Exatamente, isso que ele falou, o que chamou minha atenção foi justamente o título. Um treinador e 30 gordos. Eu fiquei, mal, que diabo é isso? E tinha muita gente reagindo também, né? Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada. Esse contraste realmente ele dá um... O roteiro se repete. 30 vozes vão se perdendo diante de uma só. A observação é importante aqui, tá? Vencer o argumento é muito mais simples do que ter razão, tá? E aí que mora o perigo. A maior parte das nossas decisões são guiadas por vieses. E quando somos apresentados a uma situação dessas, é muito fácil a gente julgar o todo pela parte. Se aqueles 30 foram descredibilizados diante dos nossos olhos, a tendência é que a gente crie uma opinião sobre todo o grupo que representam. O que é um erro. Uma distorção proposital, arquitetada. Porque, de novo, não existe debate. A amostra não é escolhida para que exista debate, mas para que se crie um espetáculo através da polêmica. E por que será que esse formato viraliza tanto, hein? Porque ele mexe com as nossas emoções mais rápidas. Raiva, indignação, choque, riso. E emoção sempre corre mais rápido do que qualquer argumento racional. E é por isso que esses vídeos são tão compartilhados. É um confronto entre tribos. Uns compartilham para aplaudir, outros compartilham para criticar, mas no fim todo mundo compartilha ou fala sobre. Pior que é verdade. Isso que ele falou, gente, os vídeos que mexem com o emotivo são os vídeos que mais geram engajamento, compartilhamento, entendeu? Qualquer sentimento, raiva, indignação, seja engraçado, mexeu com a emoção, vai ter bastante engajamento. Agora, gente, eu vou trazer aqui pra vocês alguns trechos lá do babado. Já viu no meu perfil eu fazendo cocô? Eu já vi você Isso quer dizer humilhando que eu não pessoas faço? gordas. Mesma coisa. Ai. Eu só quero falar uma coisa rápida. Eu falo e eu saio. Fala, Alexandre. O SUS é composto por 1 milhão de pessoas. Você é um em 1 milhão, tá? Dito isso, eu tenho a escolha de procurar você ou não. Você concorda comigo? Você não tem como resolver o problema de 3 milhões de pessoas. Essa roda aqui não é um consultório, não é uma clínica, assim como a internet também não é. Se a gente tá falando sobre obesidade e você é um representante da luta contra a obesidade, o seu perfil eu nunca vi ninguém Parou, Alexandre. sendo atendido por você. Eu só vejo você humilhando. Acabou, Alexandre. Ok. Obrigado, querido. É babado isso aqui.
Como é teu nome? Fernando. Fala, Fernando. Bom, eu discordo de você, porque... Tá, por quê? Primeiramente, quando eu tô gordo, eu tô inchado. Tudo que eu como, me incha. Veja só, eu vou descrever o seu rosto. Posso? Ele está inchado, ele está inflamado, e ele está avermelhado, e ele está oleoso, concorda? Sim. A gente chama esse cara de cardiopata. Você tá todo vermelho. Não, eu tô bronzeado. É diferente. Só o rosto e o pescoço, né? É diferente. Só o rosto. Peço perdão, tô bronzeado. Entende? O que é que isso quer dizer? Não necessariamente eu tenho que estar imenso para gerar comorbidade. Mas realmente, não é tipo assim, obesidade nem sempre é uma pessoa que, tipo assim, pensa em obesidade é uma pessoa deste tamanho, né? Nem sempre. Às vezes a pessoa tá obesa, mas pode ser algum nível menor. E aí a gente já tem que cuidar da saúde, né? Pra não evoluir. Eu sou formada em balé, em jazz, em educação física, sou coreógrafa e sou gorda. Então, desde que eu nasci gorda. Então, Tu lembra... Eu vou assim pra gente conversar, tá? Pra Claro. não ficar um monólogo daí, um daqui, aí quando vai acabar o tempo a gente não fez nada. Tu lembra quando foi isso? Identificou que tu era gorda? A idade mais ou menos? minha mãe que identificou, porque eu nasci gorda, eu nasci com 4,5 kg. Já nasceu, mas meu filho também nasceu com 4,5 kg, ele não é gordo não. Acho que minha bomba passou pra ele. Então, aí por medo de eu crescer uma criança gorda, o meu pai e minha mãe me colocaram em todas as atividades físicas possíveis. Top. Foi assim que eu me formei no balé e no jazz, porque eu peguei amor. Mas eu era a única gorda que dançava balé, eu era a única gorda que abria espacate. Aí eu falei, mas eu nasci pra dançar. Que top. Eu não posso deixar de dançar porque eu sou gorda, porque eu era vista diferente, eu era apontada. E muitas vezes, quando eu chegava no municipal, por exemplo, para ter uma seleção de bailarinas top, eu saía pelo peso. Eu era desqualificada pelo meu peso. E tudo bem, porque a minha mãe me preparou para eu entender que eu poderia ser tudo o que eu quisesse, independente do peso. Tua mãe foi incrível. Minha mãe é incrível. Meu pai já tá no céu, mas ele vivia batendo em cima do filha, diabetes. Então, meus exames estão em dias. Eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu corro atrás do meu peso, eu faço regime. Desculpem, amigos, mas eu faço. Porque senão eu fico maior. Porque eu não quero morrer de obesidade. Tá tudo E eu certo. sei que é uma doença. Mas eu me sinto bem, muito bem assim. Entendeu? Porque eu continuo malhando, eu não vou parar. O importante é a saúde. Eu acho que o principal ponto aqui seria esse, né? Então, se ela tá com saúde e ela tá feliz com o corpo dela, né? A gente não tem que julgar. O SUS não vai me atender tão cedo. Não, tudo bem. Mas a ideia é, você acredita que você ser gorda interfere na minha vida? Não. Alguém aqui acredita que por estar acima do peso, ser obeso, interfere na minha vida? Não. Tipo, a gente tá em São Paulo, não tá? Se tiver alguém obeso no Acre, interfere na vida de vocês? Não. Interfere. Não quero. Todos os anos são gastos 3 bilhões de reais em tratamentos contra a obesidade pelo SUS. Esse dinheiro sai de onde? Sai do meu bolso. Eu pago imposto? Claro que sim. Sai também, mas eu tô pagando pela sua doença através de escolhas. E o tratamento Deixa por eu falar, drogas, deixa eu falar. por vícios? Concordo plenamente. Então vamos mudar. A Quem gente usa também drogas paga. está falindo do SUS. Cara, aquele afrontoso demais. Está. Então, mas é que tá falindo são os governantes que só roubam. Isso Veja é outra coisa. só, são dados. Desses 3 bilhões anuais, foi roubado um monte. E beleza, aí eu não tenho como Mas dizer é um que eu não direito tenho dados nosso para de isso. usar, como todo mundo. Veja só, mas a ideia é, a partir do momento que eu entendo que apenas 3% da população tem obesidade mesogênica, aquela que é exclusiva da genética, e o resto é por padrão de comportamento, e esses padrões são escolhas que eu faço, sejam conscientes ou não, eu estou escolhendo fazer isso. Você E quem concorda tá que pagando ser o gordo preço, não é uma escolha? mas eu acabei de falar que é. Eu tô defendendo isso o tempo inteiro. É, porque não é uma escolha. Então, a gente finalizou o vídeo dela aí com essa frase polêmica, né? Não é uma escolha, eu acho que é uma escolha sim. Mas a gente não pode resumir só a isso, né, gente? Tem vários fatores. Tem que, dependendo da pessoa, tem que ver a questão de tratamentos psicológicos, que às vezes a pessoa sente alguma coisa, desconta na comida. Então, tipo assim, é uma questão de escolha? É. Mas não é só uma escolha, entendeu? É mais ou menos nesse sentido aí. Tudo bem, senhor? Tudo bem, como você vai? Eu sinto muito, tá? Como é seu nome? É Ana Maraísa. Prazer, Ana. Eu tô bem nervosa. Não Gente, fique, não. me matem. Faz assim, ó, vem cá. Sério, de verdade. Vamos. 3 segundos pra dentro, vai. Segura. Não, calma. Vai comigo, ó. Segura. 3 pra fora. Ai, Melhorou? eu amo terapia. Vai. É que eu já não fiz a minha terapia, Relaxa, gente. vai. Então vamos embora. lá. Fica nervosa não, vai tranquila. Que nem um amigo perguntou sobre o que a Bíblia condena. Certo. Sobre... não é que a Bíblia condena a obesidade. O pecado da gula, né? Isso, o pecado da gula. Isso. Não me matem. Eu vou dar um exemplo meu. Tá bom.
Hoje faz 10 meses que eu perdi o meu filho. Sinto muito por você. Por erro médico, negligência. E eu já estava acima do peso na gravidez. Porém, uma coisa linda, gente. Eu não tive pressão alta, eu não tive diabetes gestacional. Sabe o que é nada? Nada. Deus é demais, né? Mas o meu filho faleceu por erro médico. Tá. Cheguei aos 9 meses, ele faleceu. Só que na gestação eu fui lutando contra isso pelo bem do meu filho. Certo. E eu quero engravidar novamente. Então, o primeiro ponto foi falado sobre a obesidade é uma escolha. Depende. No meu caso, eu tenho genética. Certo. Só que eu também tenho a escolha de lutar contra a genética ou aceitar a genética. Sim. Esse é o meu caso. Então, hoje, eu venho lutando contra a depressão, Certo. contra a ansiedade e eu faço terapia e estudo psicanálise. Tá bom. Foi o que eu acabei de falar. Não é só uma questão de escolha. Tem a escolha, mas tem que ver os fatores ao redor dessa escolha, né? Na psicanálise eu entendi uma coisa. A terra é a infância que o adulto pisa. Quer dizer, a infância é a terra que o adulto pisa. Tudo é formado na infância. Eu descobri fazendo a terapia e estudando de onde vem a minha compulsão alimentar. Então, quando você entende de onde vem a sua compulsão alimentar, há uma virada de chave. Certo. Porque cada um tem algo que foi determinado na infância. Um exemplo Concordo. meu sobre a questão da compulsão. Eu cresci num lar onde meu pai era alcoólatra, era muito briga, mas era um lar farto, era muita comida. Era maravilhoso, era o sonho. Então, todas as vezes que eu comia, eu me sentia abraçada. Parece loucura. Não parece. Mas é. Não parece, de jeito nenhum. Porque cada pessoa tem uma relação diferente com a comida, entendeu? É a mente. A gente... E muito possivelmente você vai se encaixar em um deles. Sim. Quando a gente fala, e pode parecer contraintuitivo o que eu vou dizer agora, mas a maioria de vocês não pode emagrecer. Porque você está buscando uma dessas três coisas. Atenção, proteção ou força. Afeto. Você está buscando isso e você acredita, e essa crença foi enraizada por anos na sua vida, de que se você emagrecer agora, você vai ficar desprotegida e talvez aquele pai alcoólatra possa fazer algo com você. E a comida, quando eu tô num dia estressante, me conforta porque eu aprendi a construir esse hábito na vida. Sim. Mas a partir do momento... Eu esqueci seu nome, Maraísa. Ana Maraísa. Ana Maraísa. A partir do momento que eu elevo o seu nível de consciência e você estuda para saber disso, sua responsabilidade aumenta, concorda? Com certeza. E a partir de agora é uma escolha, não dar o seu melhor. Não é emagrecer, é fazer o seu melhor. É esse o objetivo de todo mundo aqui. É ser melhor que ontem e pior que amanhã. Não é melhor que o outro. Eu gostaria de dar um exemplo rápido. A minha mãe chegou a 135 quilos, diabética, infartada, várias coisas. E ela escolheu. Não é que ela não se ame, não que ela não se respeite. Mas hoje a minha mãe, para mim, é um exemplo. Minha mãe perdeu 35 quilos. Eu tô mais pesada que a minha mãe. Mas não quer dizer que isso afeta na minha autoestima total. Tem dias que sim, tem dias que não. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que foi que levou ela a querer perder 35 quilos agora, nesse momento da vida? As filhas. Tem duas opções. Sim, o médico disse que ela morreria. A gente só muda a forma que a gente vê e vive a vida através de duas formas, tá? Através de repetição, ou seja, fazer por muito tempo aquilo, ou sofrendo um impacto emocional muito forte. Sim. Quando a gente repete muito uma coisa, tipo assim, eu não gostava de ir pra academia no início. Então, eu ia muito arrastado. Mas eu ouvia muito isso. No início vai ser ruim, mas depois, quando tu for fazendo todo dia, tu vai sentir falta. Chegou um momento na minha vida que, tipo assim, alguém falava assim, não, falta hoje, não sei o que. Eu falei, não tem como. Já faz parte da minha rotina, vou sentir falta. Então, eu acho que essa questão da repetição, pelo menos pra mim, no meu caso, realmente funcionou. E hoje em dia eu gosto muito. E pra mim faz falta se eu não for. Sim, e ela teve uma escolha. Os médicos disseram, ou você perde peso, não é pela diabetes, mas ou você perde peso, ou infelizmente você não vai ver suas filhas crescerem. E talvez a fala desse médico para muitas pessoas possa ser agressiva, concorda? Mas foi que salvou a vida dela. Então eu não posso deixar de salvar a vida de alguém porque alguém vai ficar ofendido comigo. Pô. Exatamente. Essa é a minha visão. Eu falo agressivo por isso. E outra coisa, por exemplo, questão de eu engravidar novamente... Eu tenho uma escolha. Se eu quiser ter uma gravidez mais tranquila, mais saudável do que a outra foi, eu devo perder peso. Mas é uma escolha minha. O médico não disse, você não pode engravidar, não. Eu tô tendo uma escolha de correr contra. Pelo seu próprio filho. Sim, porque a gente sabe que se você tiver uma gestação em estado de obesidade, os riscos dele vir disfuncional em termos de cognição, fala e até mesmo com a probabilidade maior de ser obeso, aumenta. E aí eu trouxe aqui por último um vídeo mais aprofundado, com opinião mais profunda.
Assisti o vídeo, gente, eu assisti. E olha, primeiro, eu preciso dizer que eu entendo a intenção do treinador. Dá pra ver que ele quer mudar, que ele acredita na mudança das pessoas e que ele não tá ali pra machucar ninguém. Só que, na minha visão, pra ser um debate justo mesmo, tinha que ter um formato um pouco diferente. Tipo, um profissional com uma abordagem X debatendo com outros 30 profissionais com uma abordagem Y. Porque você colocar 30 pessoas que vivem a obesidade contra um profissional capacitado é desigual. Eles não têm a mesma base, o mesmo estudo pra rebater. E aí, no fim, o que sobra? Um vídeo que reforça mais preconceito do que entendimento. Um exemplo é esse comentário aqui, é o comentário mais curtido do vídeo, simplesmente. Sou gordo e esse vídeo me deixou gordofóbico. Amanhã eu tô na academia, obrigado, Canal Foco. Vocês acham que isso ajuda? Não. É até parece que um deboche do tema. E o deboche não vai mudar ninguém, na verdade só vai afastar. Né? Então eu peguei aqui as 6 principais pautas do debate e eu quero falar sobre elas rapidinho. A primeira é, ser gordo é uma escolha. Eu entendo de onde vem essa ideia. A gente sabe que escolhas impactam a saúde, óbvio. Mas, gente, você falar que é só uma escolha é você simplificar demais um negócio que é mundialmente complexo. Nossa! Cara, ela pensou igualzinho eu. Ela arrasou. Eu também acho que é uma escolha, sim. Mas não é só uma escolha, né? Muito massa. Peso não é só sobre fechar a boca e pronto. Tem genética, tem hormônio, tem ambiente, tem desigualdade. Tem cidade que você não consegue nem encontrar uma fruta fresca pra você comprar, num preço acessível. Então, quando a gente coloca tudo na conta da força de vontade, a gente só cria culpa. E mais uma vez, culpa não faz ninguém mudar. A segunda pauta é autoestima não cura diabetes. Verdade, não cura. Mas sem autoestima, muita gente nem tenta se tratar. Imagina você passar a vida inteira ouvindo que você é preguiçoso, que seu corpo é errado, como que você vai ter energia pra cuidar de si. Autoestima não substitui um médico, mas é o que faz a pessoa marcar a consulta. Levantar depois de uma recaída, continuar tentando. Tirar isso do processo é como você falar assim, se odeia até você resolver. E aí sim você pode se amar. E sério, isso nunca vai funcionar. Terceiro, aceitar a obesidade é defender um pecado condenado pela Bíblia. E aqui é complicado, né? Porque eu respeito quem tem fé, mas você misturar saúde com julgamento religioso, não dá. A saúde é um direito nosso. Não é um prêmio pra quem, você segue essas regras, toma aí sua saúde. E você aceitar pessoas gordas não significa incentivar a obesidade. Significa garantir que elas tenham dignidade e que elas possam buscar essa ajuda sem medo. Quando a gente coloca a religião no meio, a gente tá meio que decidindo, né? Quem merece ou não cuidado. E aí, mais uma vez, isso não ajuda ninguém. Quarta pauta, me aceitar como eu sou ou doença. Eu acho que não é uma coisa ou outra. Dá pra você aceitar e ainda assim se cuidar. Aceitação não é você falar desistir de mim. É você falar eu me respeito o suficiente pra querer me cuidar. Você se odiar nunca te ajudou. Vamos para a quinta pauta. Nossa, realmente. Quem defende a obesidade tá falindo o SUS. Gente, defender a obesidade não é o que parece, tá? Porque ninguém sério na área da saúde tá dizendo que obesidade não tem risco. O que se defende mais hoje, eu entendo, é o respeito. É você combater esse estigma, é você focar em hábitos saudáveis e enxergar além do número na balança. Porque vergonha, humilhação, preconceito não tratam ninguém. Mais uma vez, só piora o problema. Só afasta a gente da solução. E sim, obesidade aumenta os custos pro SUS, assim como hipertensão, tabagismo, sedentarismo. Mas você culpar quem defende as pessoas gordas por isso é ineficaz. Você ignora as causas estruturais e transfere a responsabilidade pro indivíduo, desviando do que realmente importa, que são políticas públicas que funcionam. A gente precisa investir em prevenção, educação alimentar, acesso à atividade física e um tratamento simplesmente respeitoso, baseado em ciência. Sexta e última pauta. A cultura do gordo saudável é pior que a do cigarro já foi. Essa frase é um grande erro. Porque, sim, estar acima do peso pode trazer riscos à saúde, a gente sabe disso. Só que você comparar isso com o cigarro é simplesmente injusto. Gente, tabaco é um produto que causa uma dependência química. Não existe um consumo seguro. Ou seja, cada cigarro que você fuma faz mal. Já o sobrepeso, a obesidade é uma questão multifatorial. Tem genética, tem ambiente, tem comportamento, tem fatores sociais, tem fatores econômicos. E diferente do cigarro, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa gorda, pode ter hábitos saudáveis e bons exames clínicos, né? Bons marcadores aí bioquímicos. Então, quando a gente fala de obesidade, é claro que a gente vai escalar esses riscos, né? Mas, mais uma vez, eu acho que a comparação com o cigarro é injusta. Nossa, realmente, nada a ver cigarro com obesidade. Cigarro é uma droga, gente. Tipo, tu vicia. Obesidade é uma questão que tem como você tratar. Vamos supor que nem no caso da moça, ela faz o tratamento com psicólogo. Se for uma questão, né, econômica, aí tem que ver políticas públicas para oferecer uma melhor qualidade de alimentação para essas pessoas. Entendeu? É nesse sentido. Enfim, gente, a questão da obesidade, ela só vai ser resolvida com ciência, com acesso, com respeito. Sem isso, não vai ter saúde pública que funcione. Enquanto a gente insistir em culpar as pessoas, os indivíduos, em vez de olhar para o problema como ele realmente é, complexo e multifatorial, a gente vai continuar falhando nessa causa. Muito massa esse tema, gente, para debater. Eu queria que vocês comentassem aqui abaixo sobre esse tema, deixassem seu like, se inscrevessem no canal e eu vou deixar o Pix aqui para vocês mandarem uma ajuda aí pra gente continuar fazendo reacts aqui nesse canal. Tchau, tchau.